Boa noite. Primeiramente, quero agradecer a presença de todas as debatedoras e todas que estão participando. Eu me chamo Ana Carolina Araújo, sou analista jurídica, especialista em direito eleitoral e cofundadora do movimento Mulheres do Poder Grande ABC, junto com a Ludmila Valejo, que é administradora de empresas e empreendedora. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. E com a Gabriela Auríquio, que é assessora executiva. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Obrigada pela presença de todos. Gostaria de fazer uma breve apresentação do movimento Mulheres do Poder Grande ABC. Nosso movimento é um coletivo de mulheres independente e apartidário, que uniram forças. Boa noite, Dagmar. Dagmar da POS. Nosso movimento é um coletivo de mulheres independente e apartidário, que uniram forças para fomentar o protagonismo das mulheres no espaço público e privado. Eu peço para todas que mantenham os microfones neste momento fechados, tudo bem? É importante destacar que a região do Grande ABC é uma das regiões com maior população feminina no estado de São Paulo. Nós representamos 53% do eleitorado, mas ainda somos minorias em cargos de liderança e nas cadeiras do legislativo e executivo. Também fomos nós, mulheres, as mais afetadas durante a pandemia do Covid-19. 83% da perca dos empregos formais na região foram de mulheres. Hoje, nosso tema é Mulheres na Política. Sexta-feira teremos a mesa de lideranças femininas e no sábado teremos o encerramento com a palestra sobre a síndrome da impostora, com a psicóloga Dominique Marcon. Eu lembro a todas que as perguntas podem ser registradas no chat, que serão respondidas ao final, e também que estamos disponibilizando cursos gratuitos a todas as inscritas em parceria com a Rede Mulher Empreendedora, como temas relevantes para o empreendedorismo, como marca pessoal, network e liderança, em parceria com as legislativas, Grupo de Pesquisa de Política e Gênero da Universidade Federal do ABC. Ofertaremos o curso de formação política para as mulheres. Mais informações e inscrições estão disponíveis no nosso site www.mnpgrandeabc.com. Para começarmos o debate de hoje, eu vou apresentar as participantes. Conforme eu for apresentando, elas podem estar interagindo. Vereadora doutora Ana Veterinária. Doutora Ana Lúcia Ferreira Oliveira é médica veterinária com 17 anos de formação. Atua em ações voluntárias junto à causa animal há mais de 20 anos. Doutora Ana Veterinária ocupa pela primeira vez uma cadeira na Câmara dos Vereadores de Santo André, eleita com 4.908 votos. É a quarta mais votada no pleito andreense e a mais votada entre as mulheres das 7 cidades do Grande ABC. Boa noite, doutora Ana. É um prazer tê-la aqui com a gente. Boa noite, meninas. Obrigada pelo convite. É uma honra poder participar junto a vocês, né, desse movimento, desse grupo de mulheres realmente tão fortes. Então, eu não poderia, né, deixar de participar. Então, agradeço muito realmente o convite de vocês. Boa noite. A próxima é a vereadora Lilian Cabreira. Lilian Cabreira é assistente social pela Faculdade Paulista de Serviço Social de São Caetano do Sul. Tem especialização em gestão de políticas públicas no Poder Legislativo pela USP. Assumiu a vereança pela primeira vez em 2013 a 2016, sendo eleita novamente em 2021. Vereadora, é um prazer tê-la você aqui. Boa noite a todas. Boa noite a todas as presentes. Agradeço muito pela oportunidade de estar aqui neste encontro, nesta roda de conversa, e parabenizo, né, Ana Carolina pela coordenação, né, desse projeto tão importante, Mulheres no Poder. Então, estou aqui à disposição para continuarmos o debate. Muito obrigada. De nada, vereadora, é um prazer.
Vereadora Paula, Mulheres por Mais Direitos. O mandato é coletivo. Além de Bruna, temos as co-vereadoras Fernanda e Paula, aqui representada pela Paula. Paula é vegana e ativista da causa animal, formada em artes visuais pela Universidade Estadual Paulista, e atualmente co-vereadora pelo mandato feminista Mulheres por Mais Direitos. Paula, é um prazer tua participação representando o mandato Mulheres por Mais Direitos. Boa noite, Ana Carolina, boa noite a todas e a todos, e obrigada pelo convite. O próximo é a vereadoras Márcia, Daniele e Leurine. Juntas, elas formam a Coletiva de Mulheres. A coletiva é formada por mulheres e para representar mulheres de qualquer cor, gênero ou classe social. Um mandato feminino e feminista. Márcia Gomes nasceu e foi criada em Ribeirão Pires. Foi assessora do deputado estadual Luiz Turco entre os anos de 2015 a 2019 e trabalhou efetivamente em pautas que legitimaram os direitos das mulheres no Estado, como, por exemplo, um projeto de lei que dá à mulher a titularidade da posse, propriedade do imóvel, oriundos de programas habitacionais do governo. Daniele Henrique, mulher, mãe de 3 filhos, membro da comitiva Mulheres da Trincheira, da Frente Regional de Combate à Violência contra as Mulheres do ABCDM-RR e promotora legal. Leurine Silva foi funcionária pública da Escola Estadual por 11 anos, ex-atleta de voleibol da cidade, formada em Educação Física pela FEFISA, participou da comissão técnica da equipe de vôlei masculina de Mogi das Cruzes e vice-presidente da Associação Desportiva e Cultural Pérola da Serra. É um prazer ter a participação da coletiva de mulheres. Obrigado, Ana. Boa noite a todas. É um prazer estar aqui com vocês, todas mulheres guerreiras. Muito obrigada pelo convite, Ana. Boa noite, Ana. Boa noite a todas as companheiras. E a gente está aqui para representar e para debater o que é as mulheres na política. Boa noite, pessoal. Boa noite, mulheres. Não vamos estender, que as meninas já disseram aí e me contemplam. Temos aí um ótimo evento essa noite. Nós anunciamos a participação da deputada Carla Morango, mas infelizmente ela não pôde participar e justificou a sua ausência por motivos particulares. Neste primeiro bloco, abriremos as perguntas coletivas e eu convido a Ludmila Valejo para conduzir a mesa. Boa noite a todas que estão participando. Boa noite, vereadoras. Mais uma vez, é um prazer tê-las aqui conosco. Eu começo contextualizando, né? A representação feminina nos legislativos brasileiros aumentou nas últimas décadas. Porém, no Brasil, quando comparado com outros países, ainda aparece atrás de outros 142 países no ranking de ocupação de mulheres na política. Aqui no Grande ABC, por exemplo, nós representamos 53% do eleitorado, mas as mulheres ocupam apenas 9% das cadeiras no Legislativo e nenhuma mulher à frente do Executivo. No atual contexto político, somente as cotas de gênero não estão sendo suficientes para incluir mais mulheres na política. Então, eu gostaria de saber, na opinião de vocês, quais os maiores desafios que vocês consideram que nós temos para eleger mais mulheres? Tá? Eu vou deixar essa pergunta em aberto. Quem gostaria de começar? Gente, desculpa, para mim travou um pouquinho, não entendi a última parte. Eu vou repetir, Paula. Eu gostaria de saber, na opinião de vocês, quais os maiores desafios para eleger mais mulheres na política? Você gostaria de começar, Paula? Pode ser, posso começar. Bom, eu acho que a gente tem muitas questões aí, né? Claro que a gente pensa direto na parte de eleições, na parte que a mulher já está engajada no partido, enfim. Mas eu acho que a questão é muito anterior. As mulheres, historicamente, não são convidadas a participar dos espaços de poder, né? E muitas coisas na sociedade, do jeito que ela
é montada hoje em dia trabalham para isso. Então, a mulher que é mãe, por exemplo, todos os espaços não são feitos para mulheres com filhos, né? Não são, os horários não são feitos para isso. A mulher sempre tem toda essa questão cultural da jornada dupla, tripla, né? Então, assim, tudo atrapalha mesmo a mulher poder participar, e nem é já só dos espaços de poder, é dos espaços de debate, né? Não é à toa que a gente vê que agora a gente tem conseguido ter mais mulheres presentes nesses espaços, com muito esforço das próprias mulheres, né? E com uma pitada também por parte de alguns partidos só pela questão mesmo de colorir a coisa, né? De representatividade. Vem aqui, deixa eu te puxar aqui, colocar aqui para ter a cota de mulheres, mas ainda assim sem dar aquela autonomia, aquela voz, né? Trazer a mulher desse espaço, trabalhar pela rede de apoio, porque é isso também, né? Se você também quer lutar por mulheres nesses espaços, você tem que fortalecer as redes de apoio, fortalecer as políticas públicas para que as mulheres tenham tempo, dinheiro, enfim, todos os requisitos necessários. E não estou falando de dinheiro de ter dinheiro, poder, né? Aquela coisa assim, ter o mínimo possível, né? Agora a gente está numa pandemia, mas até mesmo poder pegar um transporte para participar de uma reunião, né? Então, assim, a gente precisa pensar muito nessa questão anterior do trabalho não remunerado das mulheres, que é o trabalho doméstico, o trabalho de cuidar das crianças, a conciliação de estudos com trabalho, as oportunidades mesmo que as mulheres não têm. Eu acho que a principal dificuldade está aí nessas origens da nossa sociedade patriarcal. Obrigada, Paula, perfeita explanação. Eu passo agora a palavra para a doutora Ana, veterinária, que levantou a mão, para ser a próxima. Oi, Ludmila, eu também enxergo, Paula, os mesmos problemas que você bem colocou aqui em relação ao nosso espaço, ao tempo, mas também enxergo até a própria cota feminina como um problema, né? Ao mesmo tempo que ela nos coloca no pleito eleitoral, ela também acaba deixando a mulher numa situação complicada, né, dos próprios partidos só convidarem a mulher para o cumprimento dessa cota e não favorecem a mulher, assim como favorecem os homens no partido. Eu posso falar de experiência própria. Em 2016, eu já fui candidata, e depois de um período, eu vim a saber, né, que eles me colocavam ali nas grades com o máximo de 500 votos. Eu fui a primeira do meu partido, eleita por voto, só não pude assumir por conta do coeficiente partidário, senão já era para ter sido, né, vereadora também há um tempo atrás, mas eu sinto essa falta de investimento realmente dos partidos, né, nas mulheres, e nos colocam ali simplesmente para cumprir a cota. Não sei se eu estou sendo até muito direta na minha colocação, mas é esse o meu sentimento, né? E não buscam muitas vezes mulheres que têm um trabalho bonito, mulheres que são preparadas, que estão por dentro da política, das necessidades da cidade, do estado, do nosso país. Então, esse também é um sério problema. E as próprias outras mulheres acabam desanimando, né? Deixam de ter vontade de ingressar na política justamente por isso, porque já tem essa cultura da mulher só participar para cumprir uma cota. Tipo, Ana, você vai lá concorrer para quê? Você só vai estar lá para cumprir a cota. Eles vão dar todo o favorecimento para os homens, para outros candidatos. Então, para que eu vou concorrer? Para que eu vou fazer a política? Então, é muito difícil, e eu tento sempre, né, falar para outras mulheres e incentivar. Não, você tem que lutar pelos seus projetos, né, pelas suas ideias, seus ideais, e tem que ir sim para cima, assim como eu, em 2016, né, que ninguém conhecia, e fui a primeira do meu partido, e só me convidaram para cumprir realmente a cota feminina. Sim, doutora Ana, de certa maneira você surpreendeu o partido, né? Mas precisou desse primeiro momento, primeiro passo, porque muitas mulheres às vezes não se sentem encorajadas, né, nesse primeiro momento
até porque elas não veem uma representatividade ali dentro dos partidos, né? Os partidos. Às vezes... E agora, essa última eleição já foi assim uma inversão, né? O que eu pude perceber o quê? 5, 6 partidos me queriam. Eu falo, puxa, eles querem mulheres que já têm aquela votação, que torna também cada vez mais limitado o nosso círculo. Então, eles só querem investir depois nas mulheres que já apresentaram o voto. Eu acho que nós temos que buscar, assim, o trabalho de nós, né, mulheres, as realizações e fazer o investimento da mesma maneira que é realizado com os homens. Perfeitamente, doutora Ana, concordo com você. Eu vou passar a palavra para a Lilian, que levantou a mão, próxima. Quero cumprimentar novamente a todas presentes, alguns homens também que estão presentes, e dizer que, assim, eu ouvi aqui a vereadora Paula, a vereadora doutora Ana, daqui a pouco vamos ouvir as vereadoras da coletiva, né? Márcia, Dani e Leureni, e dizer que é isso, né? Eu acho que os problemas mudam somente de endereço, mas é isso, nós vivemos e somos provenientes de uma sociedade patriarcal, né? Onde as mulheres começaram a ter algum espaço, né, nos espaços de decisão e de poder, à medida que se organizaram e se movimentaram. No entanto, se a gente for buscar o histórico no contexto do nosso país, nós vamos ver que as mulheres que se destacaram de alguma maneira fizeram parte de algum movimento e tiveram e pagaram um preço por isso, né? Quando a gente vai ver que as mulheres começaram a votar tanto tempo depois dos homens e assim por diante. E eu vou falar aqui pela nossa cidade, né? Mas sei que cada uma aqui tem sua história, porque o ABCD, MRR, acho que tem muita história para contar. Mas aqui por Diadema, né? Diadema foi uma cidade construída a muitas mãos, com muita participação popular, mobilização, e as mulheres sempre estiveram à frente desses movimentos. E hoje, na Câmara Municipal de Diadema, eu sou a única mulher e temos mais 20 homens. E não é diferente no restante do ABC, DMRR, né? E as mulheres, nós mulheres, eu acho que precisamos estar no exercício da vida política, né? E é isso que a vereadora Paula, a vereadora doutora Ana colocaram aqui, né? As mulheres não podem ser chamadas na hora de cumprir cota. As mulheres têm que fazer parte do exercício da vida política, né? E quando chegar o momento de eleição, estarmos todas preparadas, né? Porque só a quem interessa as causas que são específicas e inerentes à nossa luta, né? Então, quero dizer que assim, os desafios ainda são muitos, a desigualdade ainda é muito grande, né? Eu sempre digo, nós não estamos lutando para que só tenha mulheres. A luta é para que as mulheres tenham o mesmo direito e as mesmas oportunidades que os homens, né? E aí a sociedade mostra que não é assim, né? A diferenciação de salário, para as mesmas tarefas, a informalidade no mundo do trabalho para as mulheres, né? E assim por diante. Mas quero aqui dizer que acho, né, que penso que nós tenhamos que nos unir, sim. Eu acho que esse passo que esse movimento está dando, né, Ana Carolina, né, de unir as mulheres, eu acho que independente do partido político, independente, eu acho que tem uma causa maior que nos une, né, que é a causa em defesa, né, da igualdade de direitos e oportunidades. Então, agradeço e mando um abraço aí para as pessoas de todas as cidades, mas em especial aqui para as amigas e amigos de Diadema. Já vi alguns comentários, quero dizer que estou com dificuldade aqui no celular de responder, mas Nadir, professora Dagmar, Lúcia, Aurilete, Vera, Neia, Ivan,
Márcio Paz, um abraço para vocês. E os outros mais que estiverem acompanhando. Muito obrigada, Ludmila. Obrigada, Lilian, perfeita colocação. Eu passo agora para o coletivo. Quem gostaria de falar? Márcia, Lebriane? Pode ser, a gente começa aí. Já fui contemplada com as falas das vereadoras, doutora Ana, Lilian, Paula, né? Eu também concordo com a Paula, né? Que os nossos lugares, os espaços, né, de discussão, de debates, né, infelizmente ainda são espaços muito machistas, né? As mulheres não conseguem estar dentro dos botecos, né? Onde são os lugares que mais se discutem política, né? Uma por causa do preconceito e outra porque a maioria tem que cuidar dos seus filhos, né? Então, dentro dos campos da várzea, muitas vezes até dentro do próprio partido, que não nos dá estrutura, né? Para a gente levar os nossos filhos para participarem juntos, né? E fora isso, muitas outras coisas, né? A gente não tem os mesmos privilégios que os nossos companheiros de partidos, muitas vezes, né? Como a própria Lilian disse, as meninas, nós não temos as oportunidades que têm. E a cota, né? Que nem, o nosso partido é 50%, né? Para mulheres e homens. Mas se tiver mais mulheres, ok na chapa, né? Mas a gente precisa estar nesses lugares, né? A gente precisa participar dessas discussões. E só a gente se organizando, só as mulheres se organizando, é que a gente vai conseguir estar nesses espaços, né? A gente vive hoje num lugar machista, que é a própria Câmara de Vereadores. Acho que a maioria aqui ou é uma ou é duas em cada Câmara de Vereadores no ABC, e aí fica muito, muito difícil mesmo. Então, a gente precisa mesmo ocupar esses espaços para que outras mulheres também se sintam representadas por nós. Dani, leu? Eu concordo com o que a Márcia falou, acho que é redundante falar que nossos passos vêm de longe, e eles vêm de longe mesmo, e enquanto mandata, enquanto vereança, a gente tem sempre que desempenhar, e aí enquanto mulher também, por que não, a gente tem sempre que desempenhar o melhor papel para servir de exemplo, para que outras venham, e uma sobe e puxa a outra, e é isso que a gente prega todo dia dentro da Câmara e fora da Câmara também, e é isso que a gente vem pregando, e para estar, para fazer parte, é preciso se envolver. Então, sempre que a gente encontra a juventude, as meninas mais novas, a gente sempre fala, vem, participa, entra por esse meio, se adapte para você fazer parte também. Só de dentro você consegue mudar alguma estrutura, e eu acho que é isso, a gente pode falar aqui que é uma sociedade patriarcal, que é muito difícil combater esse machismo e sofrer com esse machismo todos os dias, mas que é necessário essa luta, é necessária essa presença, é necessário marcar sim esse território em todos os espaços de poder e fora dele também, principalmente, como a Paula falou, não só no espaço de poder, mas na discussão também, eu acho que lá na base. Eu me sinto contemplada com todas as falas. Eu acho que eu posso dar minha opinião num outro tema para a gente seguir, tá bom? Perfeito, Daniela. Eu vou para a próxima pergunta, que também é para todas. Ao longo da história global, as mulheres elas foram afastadas da política. E esse papel ele ficou reservado apenas aos homens. Quando as mulheres chegam ao poder, algumas ainda enfrentam algumas dificuldades para se manter no cargo conquistado. Queria saber de vocês quais as maiores dificuldades que vocês encontraram como mulheres para o exercício dos mandatos. Agora pode falar, doutora Ana. Então. Cadeira e Ana veterinária. Tá. Pode falar, doutora Ana, que levantou a mão. Depois eu passo para a Lilian. Tranquilo. Meninas, por incrível que pareça, né, durante esse período, esses quase 7 meses de mandato, 7 meses, eu não tive nenhum problema assim sério em relação aos outros colegas, né? Eu tenho uma outra colega agora que é suplente também, outra mulher,
então nós somos em 21 vereadores em Santo André, e não tive nenhum problema em relação, né, à grande maioria, né, dos meninos aqui, que eu brinco, eu chamo carinhosamente de meninos. Eles têm um carinho muito grande, um respeito muito grande, eu acho que até mesmo pelo trabalho que eu sempre executei, a seriedade, né, a imposição das minhas questões, eu deixo bem claro, e nós temos esse limite e muito respeito, até mesmo com o próprio executivo, eu nunca enfrentei nenhum problema. É claro que, infelizmente, na internet ainda tem muita fake news, alguns ataques, e muitas vezes, né, por incrível que pareça, né, uma surpresa muito grande, vindo até de mulheres. Então, mulheres que desmerecem também, às vezes, o nosso trabalho. Então, isso que eu acho muito complicado. E algumas pessoas que acham também que, por eu ser mulher, eu não vou conseguir colocar nenhum plano, nenhuma das ações, nenhuma das propostas que eu tinha em ação, né? Eu não vou conseguir concretizar por ser mulher. Tipo, Ana, você é a única mulher, não vai conseguir, não vai ter o aceite dos homens. E, pelo contrário, né? Eu já consegui colocar 2 projetos de lei nesse período curto, né? E tive sempre o debate, o respeito dos outros colegas. E tem um mandato também muito próximo da população, mesmo nesse momento difícil que nós vivemos de pandemia, com uma prestação de contas, com lisura, um mandato aberto. Então, acho que isso facilita e muito. Então, não encontrei nenhuma dificuldade, né, até o momento, assim, séria, para poder relatar para vocês. Então, até me surpreendeu, né, eu achei que eu fosse ter mais problemas. É claro que vira e mexe tem aquela piada, aquela brincadeira sem graça, até mesmo pela minha profissão, alguns vêm assim, eu quero ser tratado por você, eu falo, olha, né, toma cuidado. Então, assim, a gente tem que se impor, né, de forma, às vezes, firme, e isso não tem nada a ver com a nossa capacidade técnica, com os nossos projetos e com o sexo. Então, aqui dentro, pelo menos em Santo André, não tive nenhum ambiente hostil, pelo contrário. Fui muito bem recebida pelos outros colegas vereadores. Obrigada, doutora Ana. Eu passo agora a palavra para a Lilian. Na verdade, né, Ludmila e demais vereadoras, aqui na Câmara Municipal de Diadema, eu também encontrei parceiros que alguns abraçam de maneira mais visível esta causa, né, até porque alguns têm dentro dos seus gabinetes mulheres que também lutam, né, pela defesa dos direitos, mas, de modo geral, também nunca, essa é a segunda vez que eu exerço um mandato de vereadora, e nunca encontrei também maiores dificuldades na relação, no respeito. Porém, né, a dificuldade que eu encontro hoje é assim, por ser a única mulher na Câmara Municipal de Diadema, de ter alguém, porque uma coisa é um homem falando das nossas causas, outra coisa somos nós mulheres defendendo algumas causas que só nós sentimos na pele, né? Essa sociedade machista, que muitas vezes nós também nos colocamos nessas situações, né? Eu sempre cito um exemplo. A gente está caminhando pela rua, se a gente vê uma criança no meio da rua, é perigoso a gente perguntar cadê a mãe daquela criança. Mas a gente não pergunta cadê o pai, né? Nossa, uma mãe abandonou a criança, né? É diferente. Então, assim, a sociedade é machista, né? Se não fosse, nós não teríamos esse número tão reduzido de mulheres no legislativo e a ausência maior ainda no executivo. Então, hoje, para mim, o desafio maior no exercício é não ter parceiras mulheres, mais mulheres eleitas vereadoras, para que a gente possa, de fato, abraçar
algumas causas que, conforme eu disse anteriormente, a nós interessa, né? Porque se falta vaga em creche, quem deixa de sair para trabalhar são as mulheres. Se falta trabalho, condições de trabalho, a mulher não tem autonomia. Isso impacta na violência contra as mulheres, né? Então, nós vivemos uma sociedade muito desigual. Então, se hoje alguém me pergunta qual a maior dificuldade, é isso, né? Eu tenho parceiros homens na Câmara, mas nenhum, com certeza, vivenciou o que uma mulher, de fato, vivencia, né? Então, para mim, é essa a maior dificuldade. E tinha falado alguns nomes aqui, quero falar da Elga, da Simone, da Tatiana, cada uma que eu vou vendo aqui, eu vou falando nas outras falas também. Muito obrigada. Obrigada, vereadora Lilian. Eu passo a palavra agora para Paula. Vereadora Paula, pode falar. Tá. Bom, eu acredito que existem, sim, muitas dificuldades, né? Tô dizendo que eu tô com a mão levantada aqui, vou abaixar. Que existem muitas dificuldades, nós três ainda na Câmara, numa Câmara como de São Caetano, que a gente tem hoje 17 vereadores homens, não, 16 e 3 mulheres, né? 3 cadeiras. Mais nós três, né, que ocupamos uma cadeira só, como 3 mulheres, e ainda somos mulheres feministas e socialistas, né, numa Câmara em que a gente tem uma grande parte de direita aí, e existe sim esse preconceito, esse embate, essa resistência. A gente também, claro que enxerga uma porção de outras coisas culturais, que eu acho que isso é muito importante falar sobre o aspecto cultural. Nós, mulheres, por sermos mulheres, a gente sempre tem que provar alguma coisa o tempo inteiro, né? Que nem a colega falou sobre o boteco, né? A gente sai com amigos para conversar, para bater papo, e parece que sempre a gente está sendo colocada à prova, mesmo no meio de amigos. Quando a gente fala de política, se a gente fala de rock and roll, se a gente fala de qualquer outro assunto, se fala de games, de qualquer assunto que os homens sentem que são dominados por homens. Então a gente sempre tem que provar alguma coisa. Ninguém questiona um homem que se coloca num assunto que ele nem domina muito, mas porque, como é um assunto que culturalmente é dominado por homens, ninguém coloca à prova, mas as mulheres são colocadas à prova, e muito, né? Como a Lilian falou, as mulheres também têm uma característica muito específica de serem responsabilizadas de uma maneira muito maior, né? Quando você vê uma mulher jovem na luta, numa luta política, numa causa, nunca é dado um valor como quando se vê um homem jovem. A gente vê, por exemplo, candidatos aí que estão jovens que estão em causas, por exemplo, eu faço parte da causa animal. A gente vê o cara jovem lá e todo mundo, ai, que bonitinho, que fofo, tão jovem. Então, quantas protetoras que a gente vê que fazem um trabalho infinitamente mais profundo, que se dedicam e tudo mais, e que não tem essa recepção, né? Por quê? Porque a mulher é associada a esse papel da cuidadora, que não faz mais do que obrigação, né? Outra questão também é esse lugar condescendente em que a mulher é colocada quando ela se manifesta emocionalmente, né? Então, um homem, quando se manifesta emocionalmente, a gente fala, ele é enérgico, ele coloca as coisas com força, ele é intenso. A mulher, quando se coloca emocionalmente, ela é louca, ela é histérica, ela é ingênua, ela está fazendo isso porque ela está em período menstrual, enfim, todas essas coisas. Então, isso reflete, sim, na nossa atuação numa Câmara, por exemplo, que é dominada por homens, né? Até a doutora Ana falou sobre questão de piadinhas e tudo mais. Isso é uma maneira de condescendência com as mulheres, né? De falar assim, ela é a mulher aqui, deixa ela, né? E é uma coisa que a gente não tem que aceitar, né? Uma vez a Bruna estava lá na Câmara mexendo no celular um pouco antes da sessão, o vereador chegou para ela e falou assim, e aí, hein? Tá só nos namoradinhos aí? Quer dizer, que tipo de comentário é esse?
sabe? Ela falou assim, não, eu estou trabalhando, né? Então, ela é o tipo de coisa que não se faz com outros homens, mas que é aceito fazer com mulheres que estão num cargo legislativo. Sem contar a parte de interrupção das falas. Isso é uma coisa muito recorrente aqui na Câmara de São Caetano, né? A gente vê vereadores na Câmara de São Caetano passando do tempo 1 minuto, 2 minutos. Só para concluir, e continua, e fala fora da hora. Como a Bruna é a titular da cadeira, se ela passa, gente, 10 segundos da fala, tem sinal, tem os colegas, vamos interromper, porque a fala dela já acabou, né? Ou entrando mesmo, ou tomando lugar na fala sem pedir licença. E a gente vê que isso é uma diferença clara e tem a ver com o sexo, tem a ver com ela ser mulher. Então, acho que é isso, né? A gente tem que fazer esse papel, infelizmente, didático, de educar, de falar, somos mulheres, estamos ocupando esse lugar, e, enfim, ainda é uma luta que é longa. Perfeito, Paula. Muito obrigada. Gostaria de passar por coletivas. Márcia, Leorine, Daniela. Eu vou começar, então, agora. Eu vou dizer que eu me sinto muito contemplada com a fala da Lília e da Paula. Paula, não se sinta só, porque aqui em Ribeirão Pires a gente está na mesma situação efetivamente, com os companheiros de plenário, com os vereadores daqui. Eles todos nos desrespeitam o tempo todo. Nós temos ainda um presidente da Câmara que não nos deixa nem sequer dizer o nosso voto, ele sempre nos interrompe. E eu acabei de ler algum dos comentários aqui, era que se o regimento interno não pode nos ajudar. Ele ajuda, mas não tem bom senso. Então, a gente lê o regimento interno, a gente discute ele, mas não existe o bom senso dos outros nobres vereadores da Câmara para que entendam que isso está escrito no regimento interno. Então, como um mandato feminista, a gente tem 1 milhão de problemas no Legislativo diariamente, todos eles. E aí, eu vou pedir até desculpa para a doutora Ana, mas um dos motivos que faz eu ficar muito triste com o Legislativo são esses tipos de piadas, doutora Ana, porque eu acho que não é o lugar para isso. Porque nós fomos eleitas com a mesma quantidade de votos de vários outros que estão lá, e não é porque eu vou trabalhar de vestido, ou porque a minha companheira, uma das meninas vai um dia com o olho arrumado, um dia acordou, está empolgada e está maquiada, que se dá o direito de alguém fazer qualquer piada ou qualquer comentário dentro daquele lugar. Porque, como disse a companheira Paula, entre eles não existe esses tipos de comentários. Só quando é com nós que acontece. Eu entendo que na Câmara de Santo André eu não consigo nem entender qual que é a dinâmica, eu não entendo se a senhora tem a maioria de companheiros, como a senhora mesmo disse, de amigos, mas hoje a gente vive no machismo estrutural que é muito presente dentro da Câmara, ainda mais porque somos a única oposição. Então, com a gente é muito pior esse tipo de abuso, sabe? E eu me sinto abusada com cada um desses comentários, eu me sinto abusada com cada interrupção de fala que a companheira Paula disse, e eu vou além disso. Eu me sinto abusada por não ter mais mulheres companheiras com a gente na Câmara, como disse a Lília. Então, eu acho que isso é uma construção mesmo. Uma construção que a gente está no caminho certo, mas que a gente vai ter muita coisa para construir, e a gente precisa construir dizendo não a qualquer tipo de fala machista, qualquer tipo de opressão que a gente tiver dentro desses espaços de poderes. Então, minhas companheiras Léo, Márcia. Contempladíssima, Dani, é isso. A gente vive o machismo todos os dias, né, dentro da Câmara. Eu sou representante legal, né, da mandata, e somos interrompidas, né, na última sessão antes do recesso, nós fomos praticamente caladas dentro da Câmara, né, foi apresentado 18 projetos de urgência, e esses 18 projetos passaram em bloco, a gente não conseguiu nem
colocar qual seria a nossa posição nos projetos. Tivemos que votar todos eles desfavorável, porque tinha vários que a gente não concordava, que a gente queria votar contra, e, infelizmente, a gente não conseguiu nem colocar as nossas posições nos projetos, né? Somos nós da coletiva e a Amanda Nabeshima, que também é vereadora em Ribeirão, então somos duas vereadoras que sofrem assédio e que eles querem nos calar, mas a gente, desde sempre, nós não vamos deixar eles nos calar. Se eles não deixarem a gente ocupar os espaços da Câmara, a gente vai para a mídia, a gente vai para a rua, e é dessa forma que a gente vai colocar a nossa voz aí para as pessoas que nos elegeram e para os munícipes de Ribeirão Pires. Vou dar a palavra para a doutora Ana, que levantou a mão. Oi, Daniela e Márcia, eu sinto muito realmente, né, que vocês passem por isso na Câmara. Graças a Deus aqui, esse tipo até de brincadeira que eu citei na minha fala não foi, né, de nenhum colega vereador, e sim mais na rede social ou até fora mesmo aqui do ambiente da Casa de Leis. Então aqui dentro eu tive e tenho o espaço, né, da mesma forma com que os colegas têm. Então eu consigo o tempo de fala, minha votação, tive o apoio, consigo debater todos os meus projetos com eles de forma igual. Então, aqui dentro, realmente, eu não enfrento isso e gostaria, né, que vocês também não passassem por isso, né, no mandato de vocês. Então, eu acho que seria até interessante depois a gente fazer uma fala entre, né, os municípios, em consórcio, para debater isso também, né, que essa cultura mude. Então, em Santo André, eu posso falar que eu não passei essa brincadeira aqui, mas passo em rede social, na rua, isso é claro, é fato. Né? Às vezes a gente tem que falar grosso, descer ali do salto para poder ter o respeito, isso eu acho um absurdo. E aí eu saio rápido, assim, do meu centro, viu? Eu não tenho muita paciência, não. Então, mas aqui dentro, realmente, da casa, eu tenho esse respeito, carinho dos colegas. Passei recentemente, né, pelo falecimento da minha mãe, tem uma semana, e foram todos, assim, muito solícitos, foram no hospital, então, assim, realmente se tornou uma família. Até mesmo diferença que você colocou também em relação a partido, né? Então, de ser oposição ou não, então nós nos respeitamos muito em relação à ideia e em relação à pessoa. Separamos muito isso aqui dentro. Né? Uma coisa são opiniões diferentes, divergentes, e nós temos que respeitar. Eu acho um atraso, hoje em dia, você não respeitar, porque é um partido de esquerda, de direita, ou é centro. Isso, eu falo, é o fim dos tempos. Então, nós estamos aqui para escutar todos e respeitar a todos. Então, torço para que vocês, né, não passem mais por isso aí também. Perfeito, meninas. Mais alguém gostaria de falar? Perfeito, muito obrigada pela colocação de vocês. Vocês falaram muito dessa interrupção, né, de vocês na Câmara. Isso existe até um fenômeno que se chama interrupting, né, que é quando um homem interrompe a mulher de forma desnecessária e não permite que ela conclua, né. Existe um fenômeno para isso. E realmente é inadmissível a violência de gênero, seja ela de qualquer forma, seja na forma de assédio ou na forma de fake news que são colocadas para vocês mulheres, é inadmissível isso, que isso aconteça hoje na Câmara ou nas redes sociais, que seja, né? Eu encerro esse primeiro bloco, tá? E vamos passar para o segundo bloco, onde faremos perguntas individuais. Eu vou voltar a condução da mesa para a doutora Ana. Eu agradeço a todas, né? Eu tenho certeza que esse debate foi muito enriquecedor para todas,
Tem muitas perguntas no chat, o pessoal está gostando bastante. Nesse segundo bloco, serão feitas as perguntas individuais, né? E eu começo com a doutora Ana, veterinária. Doutora Ana, considerando todas as dificuldades políticas, a cota de mulheres e o financiamento eleitoral, a que você atribui o seu êxito nas urnas? Estava achando o microfone aqui, desculpa, Ana. A minha campanha foi uma campanha propositiva, limpa e sem uso, né, do fundo partidário. Então, eu usei um recurso próprio, nada absurdo, mas eu atribuo o principal ao trabalho. Então, é fruto do trabalho que eu tenho há anos, então eu não sou uma criação, um marketing, o que eu escutava às vezes, Daniela, né, que comentou na rua, é um rostinho bonito, então vai ter voto. Eu ficava enlouquecida de escutar isso, né, porque eu falo, eu tenho um trabalho ali de anos, então são mais de 20 anos, então com ações não só voltadas, né, para a causa animal, que é a minha formação, eu tenho clínica, sempre fiz trabalho junto a protetoras, a ONGs, as pessoas que mais necessitavam, até por isso até fui convidada, mas estive à frente também da Diretoria de Vigilância à Saúde no município de Santo André, onde pude executar, né, outras ações voltadas também para a saúde humana. Então, eu sempre falo que a saúde humana e a saúde animal caminham juntas, e todo o trabalho que eu realizei, né, todas as melhorias, sempre de forma muito clara, né, transparente para o munícipe. Então, eu atribuo o trabalho todo que eu realizei, né, principalmente, é claro, na causa animal. Agora eu tenho vários outros projetos também na nossa saúde, mas eu atribuo ao trabalho que eu consegui realizar durante, né, esse período que eu estive à frente ali da vigilância em saúde, e o trabalho de anos frente à clínica da minha família. Então, em Santo André, nós temos, por exemplo, né, um programa de castração gratuito, que eu consegui dobrar a quantidade de castrações no mês. Então, um processo, né, que o animal não sente dor, um processo que é reconhecido em vários municípios. E Pet Park, Pet Praça, moeda PET, que troca reciclável por ração para as protetoras, para as pessoas de baixa renda. Estive à frente, né, da criação do Hospital Veterinário, que só não saiu ainda em Santo André, o Hospital Veterinário Público, por conta realmente da pandemia, mas está já para ser colocado em prática. Então, várias ações. Consegui colocar já também um projeto, né, de melhoria no tempo da vigilância sanitária, então, para realmente renovação, para desburocratizar. Então, era a cada ano, anual, conseguia a cada 3 anos, então, melhorar a vida do comércio. Então, isso eu acho que é importante. Então, os meus quase 5.000 votos, 4.908, eu, na verdade, atribuo ao trabalho, a um grupo muito unido, as pessoas que me assessoram, né, os amigos que estão envolvidos na minha campanha, que conhecem o meu dia a dia, que estão ali vivendo, né, toda a minha rotina. Então, eu acho que isso que teve esse resultado aí na urna, que eu fui a 4ª mais bem votada no meu município, quase 800 mil habitantes. Então, eu falo, é fruto de muito trabalho. E sem recurso partidário, sem ser estrela do partido, eu consegui essa votação. E aproveito aqui, né, ao vivo, para agradecer toda a minha equipe, o carinho, a confiança que eu tenho em todos os meus amigos que me auxiliaram, porque ninguém faz campanha sozinho, ninguém é nada sozinho. É o fruto de um trabalho de um grupo de pessoas que enxergam, né, essas ideias, que participam dessas ideias, desses sonhos que nós conseguimos colocar em prática. Então, eu já aproveito até para agradecer aqui pessoalmente a todos eles. Vereadora Lília, o que te motivou a sair dos bastidores e concorrer ao cargo de vereadora? Doutora Ana e todos que estão acompanhando aqui, né? Eu nasci e sempre morei em Diadema,
e acabei me envolvendo muito nos movimentos sociais aqui, e tive a oportunidade de aprender muito sobre o movimento de mulheres, com mulheres que, inclusive, estão aqui hoje acompanhando essa reunião conosco, né? Essa roda de conversa. Inclusive, Leda, eu não tinha falado de você, te vi agora há pouco por aqui, né? Nadir, Auri, Leda, Bruna, G, Vera, Elga, Simone, Tatiana, Lúcia, Dulcineia, Ivan, Auri, enfim. Talvez tenha repetido alguns nomes e deixado alguém sem ser citado. Mas quero dizer que, assim, a primeira coisa é que eu tenho um grupo de pessoas, homens e mulheres, que me motivaram a estar na luta sempre, em defesa da saúde, em defesa da educação, em defesa da segurança, né? Em defesa de uma sociedade mais justa e igualitária, né? Por isso, Elga, Vera, que eu me motivei a sair candidata a vereadora, porque eu acho que nós, mulheres, homens, merecemos uma sociedade mais justa. Eu acredito na transformação. Eu estava citando alguns nomes aqui, não são só esses nomes, mas, assim, para dizer, né, que ninguém faz nada sozinho. E eu aprendi muito sobre política pública para as mulheres, com parte significativa dessas mulheres que estão aqui e outras que não estão. E tenho muito respeito pelas mulheres que vieram antes de mim, aqui na cidade de Diadema, né, Leda, e construíram, professora Dagmar, e construíram aqui, Vera, construíram aqui muita história. Né? Então, o que me motivou a concorrer a um cargo legislativo foi imaginar que eu poderia, junto com o coletivo que me acompanha, fazer alguma diferença na vida da população. Né? O papel do legislativo, na verdade, é o de fiscalizar as ações do executivo. Né? Mas eu já passei, conforme tinha dito anteriormente, pelo executivo, trabalhei na assistência social, trabalhei na área da saúde, e é isso que já falei e vou repetir. Eu acredito que, por intermédio da política pública e por intermédio da luta social, a gente consiga fazer grandes transformações. Né? Já falei aqui da importância da vaga em creche, da autonomia econômica e financeira das mulheres. Né? Hoje, com a pandemia, nós sabemos que a situação piorou muito, e as maiores prejudicadas foram as mulheres. Né? Eu acho que isso a gente pode comprovar estatisticamente. Né? As mulheres, e nesse mês, eu não poderia também aqui, muito embora eu esteja falando da motivação para o mandato, de lembrar da mulher negra latino-americana, né? Dia 25, que nós estamos muito próximos, é o dia de Teresa de Benguela, que é um exemplo de luta e resistência, né, da mulher negra, que nós sabemos que a maior incidência de desigualdade, né, assim, as mais prejudicadas são as mulheres. E as mulheres negras, estatisticamente, são as que mais estão, quando conseguem trabalho, a maioria na informalidade, sem isso. Né? A sociedade é desigual, a gente encontra o machismo na família, a gente encontra o machismo nas ruas, a gente encontra no dia a dia as mulheres que dirigem, né? Quantas vezes no trânsito, né? Então, assim, o machismo está presente na sociedade e nós temos o papel de romper isso, né? Nós temos o papel. E nós temos que nos fortalecer cada vez mais na luta. Sem luta e sem resistência, nós não vamos conseguir avançar. E nós estamos vivendo numa sociedade que tem retrocedido muito, e as mulheres têm penado muito por isso. Aqui em Diadema tem muitas mulheres arrimo de família. Aqui em Diadema
tem muitas mulheres que estão vendo, e que não é diferente do restante do país. A fome voltou para a mesa da população brasileira, né? Então, agradeço mais uma vez pela oportunidade e digo para vocês que, assim, me motivei a ser candidata, fui eleita com muita dificuldade, com a força do meu grupo de apoio, e mais, professora Dagmar, muitas pessoas me encontram e falam assim, as mulheres de Diadema não se elegem em maior quantidade por culpa das mulheres. A gente tem a tendência de culpabilizar as mulheres por tudo, mas nós somos vítimas de uma sociedade machista, patriarcal e sexista, né? Professora Dagmar, eu vi a Mari aí de longe agora há pouco. Beijo. Doutora Ana, muito obrigada. Obrigada. Foi muito esclarecedor, né? Agora as perguntas ficam para as vereadoras dos mandatos coletivos. Vereadora Paula, por Mulheres Mais Direitos, e vereadoras Márcia, Daniele e Leorinho, coletiva de mulheres. A primeira pergunta. Os mandatos coletivos têm criado novas formas e conceitos nas eleições recentes. Sabemos de toda a dificuldade que nós mulheres encontramos para ser protagonista nesse sentido. Por que optaram por se organizar em coletivos? Vocês atribuem ao êxito no pleito a este formato? Pode começar, Paula. Bom, eu acho que, primeiramente, né, a questão do mandato coletivo, ela tem vários fatores envolvidos nela, e eu acho que a gente começa pela parte conceitual de como ele se apresenta para a sociedade como um novo modelo de fazer política. Então, quando a gente pensa em eleger para uma cadeira uma chapa coletiva, em vez de uma pessoa, a gente já começa pensando em descentralizar a política de uma figura, né? A gente está vendo acontecer, infelizmente, no nosso país, uma das piores situações do culto de personalidade que a gente viveu nos últimos tempos, né? Então, a gente está vendo aí um presidente que se elegeu em cima dessa base do culto de personalidade, né, de ser essa pessoa, de ser a figura, de ser um salvador, né, e a gente vê que isso não funciona nem um pouco, isso atrapalha muito, atrapalha os pensamentos, atrapalha o debate, é totalmente alienante, né, e a gente vê aqui em São Caetano, por exemplo, saindo dessa macroesfera, né, nacional. Quando a gente olha aqui em São Caetano, vê que isso aqui rola muito na vereança de São Caetano, esse culto de personalidade. Rola muito ver os vereadores caminhando pela cidade, até metaforicamente mesmo, não só caminhando fisicamente, e sendo vistos como, é aquela figura, é o cara que arranja o aparelho, é o cara que arranja lugar na fila, e isso é uma coisa muito prejudicial. Né, olhar para quando na verdade o vereador ele é um servidor público, o vereador é uma pessoa que tem que estar a serviço e não o contrário, né? Ele não é uma pessoa para ser cultuada ou para ser admirada, ele tem que estar a serviço. Ele é uma pessoa para estar a serviço da população, para ser um porta-voz, mas que está a serviço. Quando a gente dilui essa coisa da figura num mandato coletivo, a gente está mostrando uma nova forma de fazer política, né? Diluindo isso e num bom sentido, né? Nem sempre diluir é uma coisa boa, mas nesse caso é num bom sentido para a gente diversifica. A gente enxerga no mandato coletivo uma maneira de diálogo mais amplificado, né? Então, por exemplo, no nosso caso, né? Somos em 3, eu, a Bruna e a Fernanda. A gente carrega bandeiras que a gente tem em comum, mas também carrega bandeiras diferentes, né, dentro do nosso campo de atuação, né? Então, eu sempre fui da proteção animal, eu sou ativista pelos direitos dos animais. A Bruna, que tem um trabalho com a juventude, com cursinho popular, o EduPovo. A Fernanda, na educação, dos servidores públicos, ela estava como no conselho tutelar. Então, a gente carrega essas bandeiras e tem diálogo com esses grupos.
além das coisas que a gente tem em comum. Todas nós temos formação em artes, formação na cultura, né? Então é uma ampliação bem legal no sentido de conversar com esses grupos. Eu vejo com muito bons olhos a questão dos mandatos coletivos por esse viés, né? A gente vê, né? Eu falo mas é um pensamento nosso mesmo, né? De poder conversar com esses grupos e poder mostrar, além de tudo, tem um lance. Todo mundo. O Tomás, tá, beleza. Eu só avisar que às vezes foi sem querer, né? Deixa eu ver, só pegar aqui o fio da meada. E também tem uma questão assim também de mostrar para as pessoas uma coisa um pouco mais horizontal e que mais participativa, né? Uma outra coisa que rola aqui em São Caetano é que, inclusive, eu já tive essa visão aqui. Eu muitas vezes fui convidada a me candidatar por causa da causa animal mesmo. Tenho amigos na política, de outros partidos, tá? Falar, por que você não se candidata e tudo mais? E eu tinha essa visão de olhar para São Caetano e falar assim, gente, mas isso aqui é uma barreira intransponível, né? Os caras, eles fazem a política do jeito que eles querem, sempre fizeram, né? Eles estão ali, parece que eles se sentem... E a gente vê nas sessões, gente, se alguém assistisse uma sessão aqui em São Caetano, você vê que muitos desses caras se sentem em casa, assim, como se a Câmara fosse a casa deles, né? Eu acho que sim, a Câmara tem que ser a casa do povo, a gente tem que se sentir em casa nesse sentido de ser a casa do povo, mas não ser a nossa casa num sentido meio imperador de ser, né? E eu acho que a gente, quando a gente traz essa cara nova de um mandato coletivo, ocupado por pessoas, a gente dá uma furada nessa grande bolha de falar assim que esse é um espaço desses figuras, né? Não é mais. É um espaço que a gente amplia e fala assim, esse espaço é nosso. Então, tem muito esse sentido didático mesmo. Bom, e em relação às urnas, né? Em relação a gente teve um resultado muito bom aqui em São Caetano, que surpreendeu muito, principalmente essas pessoas da velha política, né? Nós somos a terceira candidatura mais votada de São Caetano. Por sermos mulheres, feministas, de esquerda, foi um pavor, né? Foi um sustão. E eu acho que esse sucesso tem muito a ver com esse diálogo, né? Financeiramente, a gente teve uma campanha, acho que foi foi a campanha mais barata, né? Que gastou menos dinheiro das que foram eleitas. A gente teve uma campanha toda em cima do diálogo, de ir para a rua, conversar com as pessoas, de militância, né? Porque a gente vê que muitas campanhas são assim, coloca as pessoas que não tem nada a ver. Inclusive, a gente conseguiu conversar com quem estava trabalhando para outras campanhas. As pessoas estavam entregando panfleto e nem sabia quem que era aquele candidato. Estava lá para receber os seus R$30, sei lá quanto que se paga para essas pessoas, e panfletar, e não sabia do que se tratava, o que estava acontecendo. Então, foi muito feito em cima do diálogo, muito feito em cima da sinceridade mesmo dos nossos projetos, dos nossos planos, dos nossos sonhos, né? E, enfim, da nossa vontade de fazer uma nova política em São Caetano. Eu acho que muita gente estava com essa vontade também. Perfeito, Paula. Bela explanação. A mesma pergunta eu direciono agora para a mandata coletiva de mulheres, das vereadoras Márcia, Daniele e Leorine. Eu não sei se a Dani já conseguiu entrar de volta, ela estava com um probleminha no celular, mas eu começo respondendo, acho que a Márcia já está aí. Ok, Leorine. Nós somos aqui, as meninas aí de São Caetano, a Paula disse são em 3, nós somos hoje em 15. Éramos em 18 na campanha. Nem todas as meninas são filiadas, isso é importante salientar aqui. Nem todas as meninas da coletiva são filiadas ao Partido dos Trabalhadores, mas a candidatura saiu pelo Partido dos Trabalhadores, tivemos um acolhimento do partido quanto a isso, e fomos inovar, né? O PT não tinha na região ainda, foi ideia inicialmente da Daniela, que estava aqui agora conversando com a gente, e ela e a Márcia foram construindo, fomos falando com mais mulheres, e tornou um grande movimento. O movimento de mulheres na cidade já vinha numa crescente desde o golpe da presidenta Dilma em 2016.
então a gente já tinha essa movimentação entre as mulheres, essa indignação e esse sentimento de querer fazer algo diferente. E aí, não vou dizer motivou, mas assim, o que foi o diferencial da nossa campanha e o que é o nosso diferencial hoje é a horizontalidade. E aí, funciona assim, nós temos uma reunião semanal, das terças nós temos uma reunião entre nós, e ali a gente tira todas as pautas da semana. Então, vem as demandas, todas as meninas trazem as demandas, as meninas que ficam dentro do gabinete levam as demandas que está acontecendo dentro do gabinete, projeto de lei que vai passar, a ordem do dia e tudo que está acontecendo pela cidade. E a gente debate isso de forma super horizontal com todas que estão dentro da mandata. E tem funcionado bastante, e todas respondem pelo mandato. Então, assim, legalmente ali dentro da Câmara é a Márcia, porém, do lado de fora, quando alguém tem alguma demanda, não precisa chegar na Márcia, não tem essa burocracia. E aí essa horizontalidade que eu acho que é o diferencial das mandatas coletivas, né? Que é ninguém tem o superpoder ali, ninguém senta na cadeira e diz, eu sou o rei disso daqui, igual a Paula estava falando que acontece muito aí nas outras câmaras. Não, a gente divide tudo, a Márcia a fala não é da Márcia, a fala é da coletiva, então a fala ela passa por todas, é uma discussão, são horas de discussão às vezes, e cada uma é tão responsável quanto o mandato, quanto todas as outras. Não sei se a Márcia voltou a isso que ela quer falar, mas eu acho que em suma é isso, e eu acredito que sim, foi devido a esse mandato coletivo que a gente conseguiu se fortalecer mais, porque Ribeirão é uma cidade de 120 mil habitantes, 80 mil eleitores aproximadamente, então é bem complicado, e a gente tem os coronéis, a gente tem, né, essa característica dessas cidades menorzinhas de ter famílias que elegem pais, tios, enfim. E aí a gente veio para quebrar isso também, e a população deu esse voto de confiança, e aí estamos exercendo essa mandata da melhor maneira possível. Leuzinha, super contemplada com a sua fala, né? Dizer também que a gente resolveu também, né, vir com esse mandato coletivo, uma mandata coletiva, porque a gente queria ter espaço, né, de voz, espaço de fala, porque nós não tínhamos nenhuma representação feminina dentro da Câmara de Vereadores aqui de Ribeirão Pires, eram 17 homens, né, e nós sempre estávamos presentes nas sessões da Câmara, e só que, né, eles até nos escutavam, né, Leo, mas a gente não tinha fala, né, então, também por esse motivo, pelas nossas bandeiras, né, que nós decidimos vir na candidatura coletiva, e a Leo falou tudo aí, super contemplada com a fala da Leo. A próxima pergunta, né, eu vou manter para os mandatos coletivos, começando com a Paula. Como se dá a composição do mandato entre seus pares? Como é dividida a estrutura do gabinete entre vocês? Bom, a gente tem a parte, né, burocrática, né, então a Bruna é a titular do mandato, e eu e a Fernanda, somos registradas como assessoras, eu, na verdade, como chefe de gabinete. E a gente também tem mais 2 pessoas no gabinete, que são o registro, porque em São Caetano somos 4 assessores, né, ao todo. Então, a gente tem esse registro de assessoria. Apesar de que no funcionamento, apesar de a gente ser registrado como assessora no funcionamento, e também, bom, as meninas do outro mandato coletivo sabem como é difícil isso na parte cultural, né, de como a gente ensina para as pessoas o que é um mandato coletivo, né, como a gente se porta na Câmara, como a gente tem que ser didática o tempo todo, como as decisões são tomadas. Então, por exemplo, quando a gente tem uma reunião de comissão, vamos às 3 na reunião, e aí, a vereadora isso, a vereadora... A gente sempre traz esse tratamento para as decisões focado nas 3, né? Pensando que não, a gente não está lá de uma maneira para fazer assessoria, mas para tomar as decisões de uma maneira conjunta. Isso pensando no mandato coletivo. Ainda assim,
as pessoas que trabalham junto com a gente, elas fazem parte dessas decisões também, né? No PSOL, a gente costuma ter essa maneira de pensar democrática, né, de ter a participação no geral das pessoas para as decisões, né, quando a gente fala de mandato. Nós temos os movimentos que estão em apoio. Então, por exemplo, o Mandato das Mulheres por Mais Direitos, ele se originou num coletivo de juventude, que é a Juventude por Mais Direitos. Então, a Juventude por Mais Direitos, ela também faz muito parte das nossas decisões, né? Quando a gente pensa em políticas públicas. Nós realizamos plenárias com as pessoas por temas, conversamos com mães quando a gente resolve fazer um projeto para as mães, enfim, conversamos com as pessoas relacionadas ao meio ambiente, com ativistas, quando a gente pensa em fazer projetos para o meio ambiente. E, além de tudo, a gente tem também as nossas assessorias pagas, né, que a gente, por exemplo, paga uma empresa de comunicação para trabalhar, também tem uma assessoria jurídica, enfim, para trabalhar pelo mandato. Então, é mais ou menos dessa maneira que funciona. Perfeito, Paula, agradeço, né, pelo esclarecimento. A mesma pergunta eu deixo para a coletiva de mulheres. Aqui em Ribeirão a gente tem a cadeira, né, que a Márcia ocupa como representante, e mais 2 vagas, na verdade, lá dentro do gabinete. Então, tem um chefe de gabinete e apenas um assessor. São 17 vereadores e todos nesse mesmo esquema, um chefe e um assessor. Então, lá no gabinete ficam a Márcia, a Dani e a Yara, que não está aqui hoje com a gente, e as demais, a gente compõe um conselho político. Então, as demais, as meninas têm, umas são professoras, outras são tem empreendedoras, tem o pessoal da cultura, então elas já estão, né, cada uma na sua área, e aí compõem essa assessoria por fora, esse conselho político da coletiva de mulheres, independente das ações do gabinete. Porém, gabinete aberto, cada uma tem acesso quando precisar, e é muito próximo. Assim, até estranho eu falar aqui para vocês, olha, dividido o gabinete, porque para a gente é tudo muito próximo, tá? É como se fosse a mesma coisa ali, em teoria. Márcia? O microfone está fechado. Está desligado. Desculpa, gente, estava desligado. Aí, agora... Todas as terças-feiras, né, nós temos as nossas reuniões semanais, onde são discutidos a pauta da semana, né, e a gente leva para essas reuniões, e as meninas, né, e é tudo decidido muito democraticamente entre as 15. As pessoas até perguntam para nós, né, como que é entrar em consenso, 15 mulheres, não tem briga, né? Não, gente, a gente consenso mesmo. A gente tem conseguido chegar no consenso em todas as pautas que a gente leva para as reuniões. A gente tem aprendido diariamente, né? Acho que esse é um grande ganho nosso. A gente aprende diariamente umas com as outras, né? Então eu acho que isso também fortalece a mandata e fortalece aí a forma como que a gente conduz aí o mandato hoje na cidade. A gente traz muito Paulo Freire, né, para a discussão, né? Então a gente aprende enquanto outros nos ensinam, então a gente ensina e aprende, essa troca. E a gente tem buscado horizontalidade em todas as decisões. Então, discussão sim, uma fala um ponto de vista, outra fala outro, e a gente acaba chegando no consenso. Até hoje, também em julho, não tivemos racha na coletiva, não tivemos briga, não tivemos, por enquanto, a gente ainda conseguiu manter esse diálogo aberto e chegar no consenso, aí tem sido muito bacana. A comunicação toda é feita por nós, então tem as meninas, a Yara, eu ajudo na comunicação, tem a Dani, tem a Jana, tem a Mariana, que agora não está mais em Ribeirão, está lá, mudou para Bahia, mas ela ajuda a gente ainda. E então, assim, tem o pessoal que liga na comunicação, tem o pessoal que é voltado para a cultura, para a educação, para a saúde, a gente vai se ajudando para poder contemplar mais áreas aí na cidade. Perfeito, Márcia, Neodine.
Eu quero agradecer, né, a Paula. Agora nós vamos para o terceiro bloco, tá bom? Eu gostaria de convidar a Ludmila para conduzir essa mesa. A gente vai abrir as perguntas do chat, feitas pelas participantes, né? Boa noite, gente. Nós tivemos aqui algumas perguntas, tá? Selecionamos algumas para não extrapolar muito tempo. Eu começo com a pergunta da Silvana, que coloca assim, fui presidente do Partido da Mulher Brasileira e até no nosso partido vi e presenciei algumas mulheres se colocar para preencher a cota. Como vocês veem esta situação? Vou deixar em aberto, tá? Para quem quiser responder. Pode ir, doutora Ana. Tá fechado o microfone, doutora Ana. Perdão. Foi justamente uma das dificuldades, né, que eu vejo hoje, que eu já tinha até colocado. E isso acontece mesmo, né? Eu não falo que é o partido XYZ, acontece praticamente em todos. Eu acho que os partidos deveriam, nas próximas eleições, buscar realmente essa representatividade com mulheres preparadas, investir nessas mulheres, né, que tem essa capacitação para poder assumir o legislativo. Então, isso acontece mesmo, então reforço aqui já a minha fala, e eles colocam hoje até uma quantidade, né, mínima de votos para tentar evitar. Mas eu acho que não seria a melhor forma. Seria, sim, a melhor forma os partidos darem a mesma atenção e toda a estrutura necessária para as mulheres se tornarem competitivas. Então, isso da cota é muito triste, infelizmente acontece, e até no partido, né, das mulheres, como foi colocado aí nessa pergunta. Então, olha que ponto chegamos, né? Que tristeza. Pode falar, Paula. Bom, a gente tem uma experiência muito boa com o PSOL, né? O PSOL ele tem uma filosofia de não trazer, claro, óbvio que todos os partidos têm pessoas e pessoas, defeitos, qualidades, enfim. Mas a nossa experiência com o PSOL é muito positiva e também das pessoas da nossa corrente, das pessoas que a gente segue, né, que a gente está caminhando junto, como a Sâmia Bonfim, a Mônica Seixas, enfim, outras mulheres parlamentares. Então, a gente tem uma experiência muito boa no sentido de que o pessoal tem uma prioridade em trazer as mulheres, não só para preencher cota, mas a gente tem maioria de mulheres hoje em dia, em algumas casas, né, em algumas esferas, como, por exemplo, entre as deputadas. Então, a gente está tendo um número muito bom nesse sentido de que as mulheres não estão só para preencher a cota, mas elas estão extrapolando esse número até é o justo, né? Na verdade, a gente até pensando na população de mulheres que a gente tem. E uma coisa interessante também, que faz parte do pensamento do PSOL, é essa questão de investir em dar voz para os movimentos sociais. E, com isso, dar voz para os debates, e essas mulheres que surgem como candidaturas, elas surgem organicamente. E não um lance de falar assim, ai, caramba, a gente precisa de uma mulher para a cota, deixa eu ver, vem você aqui, a gente te fala o que fazer, tá bom? Né? Porque é o que às vezes muitas vezes acontece, né? Assim, olha, eu vou pegar aqui uma pessoa que é conhecida, daí a gente pega e molda ela e fala para ela o que ela tem que fazer se ela for uma parlamentar, o que é muito triste, né? Então, eu acho que os partidos, se não fazem isso, tem que ser cobrados a fazer, né? E tem que ser cobrados a fornecer esse apoio prévio, né, de participar as mulheres do debate, dos movimentos sociais e tudo mais, para que seja orgânico mesmo, né, para que elas participem da política e participem das candidaturas de uma maneira orgânica, e não para cumprir essas cotas. Pode falar, doutora Ana. Está fechado o microfone.
Doutora Ana, o microfone está fechado. Eu com essa modernidade, viu? Eu sou péssima, péssima. Eles dão risada aqui. Daqui a pouquinho, daqui uns 5 minutinhos, eu terei que me ausentar. Então, eu já interrompo e agradeço a participação nesse grupo tão gostoso. E quantas vezes me chamarem, irei participar. Me sinto honrada e obrigada. Nós que agradecemos a sua participação, doutora Ana. Tá? Então, muito obrigada. Pode convidar que eu venho, viu? Sim, desculpe pelos atrasos, eu quero pedir desculpa todas já de antemão. Eu sei que a gente abre esse debate de forma online para que mais mulheres possam participar. Infelizmente, vem uns oportunistas querendo desconstruir o que nós estamos construindo. Isso não tira o brilho do nosso evento e muito menos a nossa força. Isso é uma coisa que, para mim, passa batido. Tá? Então, daqui a um minutinho eu já tenho que me ausentar. Agradeço muito. Um beijo para todos aqui que estão participando. Muito obrigada. Tchau. Obrigada. Eu vou passar para a próxima pergunta, tá ok? Paula, nós temos uma pergunta aqui da Selma. Você diz que vivemos numa sociedade muito desigual. Perfeito. Enquanto representante das mulheres em sua cidade, como você é vista pela sociedade feminina aí na sua localidade? É para mim? Isso. Ah, tá. Olha, é muito diverso, né? A visão das mulheres é muito diversa sobre nós. As outras co-vereadoras do nosso mandato, muito diverso até por causa da orientação política. Existe um preconceito gigantesco com feminista, a gente sabe disso. Eu acompanho muitos grupos de São Caetano, a gente vê falando assim, essas feministas têm pelo, como que é? Sovaco no pé... pelo no sovaco, né? Aquele monte de bobagem, assim, ou então falando, o pessoal, essas meninas só querem sair por aí mostrando o peito e não sei o que. Então, assim, infelizmente, culturalmente, as mulheres são educadas para se odiarem, né? Para rivalizar, para competir, para julgar umas outras. Porque ela é gorda, porque o corpo dela é isso. Nossa, você viu como que ela tá? Nossa, você viu o quanto de ruga? A gente é educada para rivalizar e para achar defeito na outra, não sei o que lá. É claro que a gente que está nesse espectro de política, de conversar, de debater, e a gente, para nós é natural entender que isso é um plano, né? É um plano para nos desmobilizar, para nos separar. Mas nem todas as mulheres têm essa clareza e esse acesso, né? Então, assim, eu não fico magoada, porque eu fico magoada no sentido de achar, putz, que pena que essa mulher ainda não teve esse acesso para poder debater, que ela continua falando do corpo da outra, né? E que ela, por exemplo, olha o nosso mandato, nós com esse preconceito e tudo mais, e cabe a nós mesmos, como figuras políticas, como mandato, ter todo o amor do mundo para falar sobre isso, né? Ter todo o amor do mundo para colocar isso em debate, para não rivalizar com essa mulher, para não antagonizar com essas mulheres, para poder falar sobre isso mesmo, para abrir e falar assim, por quê? Né? Já teve vídeo que eu fiz até da causa animal, quando saiu aquele projeto para aumentar a pena em relação a quem maltratava animais. E eu fiz um vídeo nervosa, né? Falando, porque as pessoas falaram assim, foi o Bolsonaro que fez esse projeto. Na verdade, a muito custo ele como se fala? Ele assinou lá, esqueci o nome. Eu esqueci a palavra. Sancionou. Isso, sancionou. Obrigada, muito obrigada. Ele sancionou e algumas pessoas vieram com esse papo de foi o Bolsonaro que vai proteger os animais. Eu falei, opa, devagar com esse andor, que ele não está protegendo os animais nada, muito pelo contrário, né? O cara é protetor de vaquejada, de caça, de tudo que há de pior para os animais, né? Então não faz sentido nenhum. E esse vídeo teve muitas visualizações e com isso chegaram o quê? Muitos comentários sobre a minha aparência.
Ah, o que essa gorda tá falando? Essa Peppa Pig. Ah, porque o cabelo dela é isso, porque ela faz aquilo, porque ela faz o outro. Então a gente vê, né, como a coisa ela sai do espectro apenas político ideológico e apenas, né? E ela chega, ela toca nesse pontinho aí da questão do patriarcado. Então, eu acho que essa pergunta é muito legal, né? Como outras mulheres veem? As mulheres da nossa orientação é uma maravilha, para elas é uma porta aberta para falar: caramba, essas meninas com pouco dinheiro, que não eram pessoas super famosas na cidade, conseguiram se candidatar e se eleger. Pode ser, eu posso ser a próxima vereadora. Nesse sentido, é lindo, é maravilhoso, é um sonho, né? Poder ver isso, poder ser esse exemplo, poder abrir essa porta para as mulheres e falar: venham. E pelo outro lado, por esse outro lado de pessoas, de mulheres que vêm com esse preconceito, com essa rivalidade, com esse julgamento, é uma porta também para abrir o debate, falar: vem cá, vamos conversar. Né? Então, é isso, acho que eu falei muito, desculpa. Para finalizar, meninas, então, eu fecho com uma pergunta, que é da Fernanda Machado. Qual conselho vocês dão às mulheres que nunca participaram efetivamente da política partidária, mas elas desejam um dia se candidatar? Vou deixar aberto, tá, para vocês. Eu posso começar falando, então. Eu posso falar por mim, porque eu sempre participei estava sempre dentro da discussão política, mas não dentro do partido. Eu sou filiada ao Partido dos Trabalhadores desde a pré-campanha, acho, desde o segundo semestre do ano passado só. E aí, eu posso citar aqui Felipe, companheiro nosso, nos deixou precocemente em abril, mas ele dizia muito assim: para você mudar, você tem que estar dentro. Para você participar efetivamente, você tem que estar dentro. Não tem essa, não posso, tem que tomar de assalto. E nós, mulheres, sabemos que a nossa vida é assim diariamente, né? Então, a gente tem que tomar de assalto, tem que participar. Então, entra, sente como é que é, coloca a voz e faz a sua voz ser ouvida. Eu acho que é esse o caminho. Hoje, na coletiva, temos a maioria está se filiando agora, né? E foi nesse processo de começar a participar, participaram da pré-campanha, participaram da campanha, viu como é que funciona, falou: não, vou me filiar, sem forçar a barra, sem enfiar a filiação goela abaixo, participando aos poucos, mas, sabe, primeiro, igual você entrar na água, primeiro você coloca a mão, depois você molha o pulso e depois você entra de vez. Perfeito, Leurine. Lilian, por favor. É isso, Leo. Eu acho que a gente tem que motivar as pessoas que estão próximas da gente a participar, a estarem presentes na vida política, mas acho também que os espaços de formação são fundamentais, né? Então, acho que dentro dos partidos, a gente precisa incentivar, né, e para potencializar os espaços de formação política, né? Porque aqui mesmo, como disse anteriormente, a gente tem uma cidade que foi construída com a força da participação popular e as mulheres foram protagonistas nessa luta. Só que muitas vezes a mulher é protagonista na luta, ela vai, ela encara, ela carrega o piano, mas na hora de pegar um microfone e falar: eu tenho vergonha, eu tenho medo. Mas sempre tem um homem por perto, o corajoso, que vai, pega o microfone, manda, conduz a reunião, decide quanto cada um vai falar, né? Então, eu acho que a gente tem que se envolver mais e se utilizar mais da nossa capacidade, né? Eu estou no Partido dos Trabalhadores desde muito jovenzinha, né? E nunca saí do partido e tive a oportunidade, tenho ainda, de conhecer mulheres valorosíssimas, mas que nem todas tiveram vez e voz
porque é isso, né? Ou a gente se coloca e se fortalece junto com outras pessoas. O meu mandato não é coletivo do ponto de vista estrutural e legal, mas se não fosse um coletivo de pessoas, principalmente de mulheres, eu não teria sido eleita, né? Então, por isso que sempre eu falo isso no coletivo. Então, o conselho que eu daria hoje é assim: participa, se forma, e se formar não significa fazer curso universitário, isso é muito bom também, mas significa ler, buscar, entender e emitir opinião. Essa semana eu participei de uma reunião e que tem uma companheira que é muito capacitada, que falou, uma reunião do partido, falou: eu estava esperando aqui e só estou falando no final porque só agora eu me encorajei, porque tinha tanta gente falando bonito, só que falar bonito não basta. Quem fez a história, compôs a história, construiu a história, que fala bonito, né? Porque sente na pele e fala do coração. Então, gente, muito obrigada por essa oportunidade e vou encerrando, que eu gosto de conversar, e se não parar, daqui a pouco eu fico falando 3 horas. Obrigada. Muito obrigada, meninas. Mais alguém deseja falar, dar um conselho para aquelas mulheres que querem sair candidatas? Vou falar bem rapidinho, que eu usei minha cota, falei muito já. Mas eu acho que eu concordo completamente com as companheiras e participar dos grupos que interessam para você, até no sentido do que você se apaixona, né? Então, você quer trabalhar pelos animais, você ama o meio ambiente, procure esses grupos. Procure esses grupos. Como eu posso... eu não tenho grana para... Não tem problema, eu não tenho grana para ajudar. Você tem 1 hora da semana para participar de uma reunião, você pode se voluntariar para fazer alguma ação. Eu quero falar sobre feminismo, participa do grupo feminista. Eu tenho vergonha. Você vai ver outras mulheres falando, você vai se encorajar. Participa do que te apaixona, porque eu acho que isso também te encaminha mesmo para fazer parte da política. Política é muito mais do que instituição, né, do que os partidos. É viver a vida política mesmo da sociedade. Eu quero aproveitar esse gancho da Paula e ressaltar que o nosso movimento ele foi criado aqui para trazer mais mulheres mesmo para esse protagonismo. E ele começou por nós 3, eu, a Ana, mais a Gabriela, mas ele não para em nós. Então, eu queria deixar aqui o convite para todas as mulheres que desejam fazer parte desse movimento, desse propósito de ver mais mulheres nas esferas do poder, para entrarem no nosso site e se inscrever lá, assinar a nossa news, que a gente enviará mais informações para participar do movimento mesmo, tá, gente? Ele tá aberto esse convite para todas. Eu quero agradecer, eu vou passar... Alguém mais deseja falar alguma coisa, gente, de encerramento? Que eu vou passar a palavra para a doutora Ana, para o encerramento. Só agradecer. Obrigada pelo convite e por todas as pessoas que estão presentes até agora. Eu que agradeço, eu vou passar a palavra para a doutora Ana, então, para o nosso encerramento. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer, né, a todo o público, né? Gostaria de abrir os agradecimentos primeiro para a vereadora Lilian Cabreira, pela sua jornada na vida política, assumindo não tão somente 2 mandatos no Legislativo, mas uma ampla experiência profissional na vida pública, que outras mulheres possam se inspirar na sua trajetória. Parabéns, vereadora. Parabéns aos mandatos coletivos, vereadora Paula, Mulheres por Mais Direitos, e vereadoras Márcia, Daniele e Leurine, coletiva de mulheres. Assumiram o protagonismo dos mandatos coletivos aqui no ABC, mostrando que é possível nós, mulheres, unirmos forças para alcançarmos um objetivo em comum. Tenho certeza que hoje muitas mulheres irão protagonizar mais mandatos coletivos a partir de vocês. Quero agradecer a todas que ficaram até agora com a gente, participando, né? Mandando as perguntas no chat. Lembro a vocês que vamos sortear 2 kits para os participantes do evento.
uma ecoback do movimento mais um livro. E vocês podem conferir em nosso Instagram como participar, @mulheresnopoder.abc. Informo a todas que desejam fazer parte do movimento, como a Ludmila falou, para assinar a nossa news, e nós estaremos disponibilizando mais informações. Nosso site é www.mnpgrandeabc.com. Deixo meu agradecimento especial, né, pela Ludmila, que ela deu a cara do movimento, né, me fez o convite, pela Gabriela, que fez a total diferença na condução do movimento, na divulgação. Eu tenho certeza que abrindo mais possibilidades para outras, nós vamos alcançar muito mais mulheres. Sou totalmente a favor da formação política para mulheres, e eu acho que o primeiro passo foi dado, né? Tentaram nos calar, tentaram fazer com que o evento não acontecesse, mas estamos aqui até o final. Então, eu até gostaria de dar uma salva de palmas, né? Mesmo todo mundo distante aí, né? Todas nós estamos de parabéns. Se a Gabi quiser dar uma palavrinha, Gabi. Bom, gente, também só agradecer a todas, agradeço muito as vereadoras que toparam esse convite, toparam participar com a gente nessa noite, quem acompanhou também, realmente só agradecer e reforçar mais uma vez para todas as mulheres somarem esse movimento, a gente precisa ocupar os nossos espaços e juntas somos mais fortes. Obrigada a todas.